a professora, diretora-geral do Campus Perituba, Cíntia Fischer. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar aqui a mesa, agradecer ao professor Wilson, que está aqui representando o nosso reitor, que infelizmente está limitado, não pode estar presente, mas está muito bem representado aqui pelo professor Wilson, nosso professor de extensão. Queria agradecer a deputada Júlia Medina por poder estar aqui conosco, disponibilizando o seu tempo tão exigido em falar conosco sobre esse tema tão importante que é a educação e a democracia. E o senhor Daniel Cara, que também é um especialista nessa área de educação, também está disponibilizando o seu tempo, né, da campanha de direito à educação, que veio aqui justamente discutir no momento que nós estamos no país, e o que significa, né, esse momento em questão da educação. Essa aula magna tem como objetivo justamente propor debates e como uma forma, né, de iniciar o ano letivo das nossas turmas dos cursos superiores, dos cursos. Nós temos 3 cursos nesse momento, que estão em preparação, que é o curso de licenciatura em letras, português e inglês, tecnologia e gestão pública, e o mais recente que acabou de iniciar, que é a análise de sistemas. E o objetivo é justamente esse, é criar grandes debates, quando a gente pensa na educação, que é o futuro do país, discutir e propor, né, o maior conhecimento dessa área, o maior esclarecimento que essas pessoas que estão aqui, esses nossos palestrantes, poderão nos dar, porque estão, né, dia a dia lutando por isso. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos aqui, não só a comunidade acadêmica, mas todas as pessoas da região que vieram e atenderam a essa aula, vieram assistir a essa aula magna justamente para poder estar participando dessas discussões e esclarecimentos. Então, desejo a todos uma excelente palestra que vai ser apresentada pelos nossos colegas aqui. Obrigada, boa noite. Professora. Passamos agora então a palavra do professor Wilson Andrade Marcos, magnífico pró-reitor de extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Boa noite a todas e a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. Eu gostaria de fazer um agradecimento à professora Cíntia, né, como diretora, né, pensar numa aula magna de um tema tão importante, né, uma instituição como a nossa, uma instituição de educação, né, especificamente educação profissional, né, mas, acima de tudo, educação. Agradecer a presença do professor Daniel, né, e da deputada Luísa Medina, né, cujo mandato, a gente sabe que tem sido sempre pautado nas questões também da educação, né, e que na sua gestão na Prefeitura aqui de São Paulo, né, teve como secretário, né, eu lembro que na época a Folha de São Paulo, né, fazia uma brincadeira, né, que o secretariado da prefeita Lundina era digno de um ministério, né? E na época do governo Sarney, né? Como disse o colega meu, sou história viva, né? Então era um secretariado competentíssimo, né? E no caso da Secretaria de Educação, ninguém mais, ninguém menos que o grande educador, né? O grande, né, ícone da educação no Brasil, que é o professor Paulo Freire, né, que nós não podemos deixar de citar aqui, né, a sua importância na educação, né, no sentido de perceber que educar, né, não é simplesmente depositar conteúdos,
né? Mas é dar significados, é problematizar. E ele, juntamente com a Feita Mundina na época, né, criou várias coisas muito importantes que nós deveríamos resgatar, né, dentro da educação, como foi a questão do MOBA, né, que era um projeto de alfabetização de adultos, né, a questão do projeto piloto, né, da interdisciplinaridade, foi na gestão da Prefeitura Luiz Mundina, e que eu pude acompanhar de perto, porque minha irmã é pedagoga também, né, e professora da rede municipal, né, aposentou agora esse ano, mas professora. Então, ela todo dia, né, contando, né, as coisas maravilhosas que estavam sendo feitas, né, naquela época, à frente da Secretaria Municipal de Educação. Eu acredito, né, e acredito não, na verdade isso é um fato, né, que a gente não consegue, né, o próprio Paulo Freire falava, a educação não transforma, né, em si, mas ela transforma as pessoas que vão transformar o mundo. Né? Então a gente tem que, pela educação, e no caso, né, resgatando a questão do projeto do MOBA, né, tem tudo a ver conosco, uma instituição de educação profissional, onde é pelo trabalho que nós damos significado, né, àquilo que a gente aprende. É pelo trabalho que a gente dá significado àquilo que a gente ensina. Né? E nesse fazer, nesse pensar, né, as coisas que estão ali reais, que nós podemos compreender esse mundo, né? Compreender as relações. Né? Citando mais uma vez, Paulo Freire, não adianta, né, falar que Vera viu a uva, se a gente não sabe quem comprou a uva, quem pode comprar essa uva, né, quem tem direito a essa uva. Né? Então, Paulo Freire, ele veio com o seu método para problematizar, para a gente poder pensar e realmente compreender. Né? Então, aquilo que se aprende tem significado. E falar disso, desse momento, é muito importante. Um momento em que não só os direitos estão sendo retirados, mas as ações estruturantes que compõem as políticas públicas também estão sendo desmanchadas. E quando nós pegamos 3 cursos como esse que nós temos aqui na aula magna, ABS, né, Análise do Desenvolvimento de Sistema, Tecnologia de Gestão Pública e Pedagogia, letras, perdão, e letras, né, mais uma licenciatura, né, formação de professores, nós temos que nos preocupar, né? Você vai pegar lá a ABS, a questão da informação, né? Informação, como ela é utilizada, e se a gente pensar ela politicamente, quais são os seus usos. Então a gente não pode ser ingênuo, achar que simplesmente, porque nós estamos trabalhando com informática, é simplesmente, né, com programação, né, pensar nos sistemas que existem aí, as redes sociais, de uma forma neutra. Não existe essa neutralidade. Não existe gestão pública com neutralidade. E não existe formar, né, ser professor sem ser um agente político. Então nós precisamos, sim, fazer essas discussões. E eu quero agradecer mais uma vez, né, ao Daniel e à deputada Luísa Mundina por nos propiciar essa discussão, né, uma discussão com profundidade, num espaço adequado, que é o espaço da escola, é o espaço da academia, que é o espaço para se fazer essas discussões, sim, e cada vez mais profunda, para que nós possamos, sim, fazer a resistência e poder mudar esse vetor que está nesse caminho que a política está atualmente. Muito obrigado e uma boa palestra para todos. Professores, a gente agradece as colaborações e a gente pede por gentileza agora que o Marquito Reitor e a diretora-geral do campus retornem à plateia, permanecendo a nossa deputada federal Luísa Mundina e o senhor Daniel Cara para iniciarem a aula magna.
então, aula magna Educação, Democracia, o Brasil na Atualidade, deputada Regina Daniel, sinta-se em casa, de vontade. Boa noite a todas, a todos. Boa noite! Está ruim? Melhorou? Não estamos escutando? Está ouvindo? Não? Cheguei na hora, hein? Bom, eu comecei saudando as professoras, os professores, os dirigentes dessa instituição, importante instituição de ensino, saudar os estudantes, os educandos, como dizia Paulo Freire, saudar os familiares que certamente vieram prestigiar esse encontro, saudar finalmente a comunidade, que está aqui muito bem representada, né, no início de um ano letivo, num momento grave da vida nacional, particularmente no que diz respeito às questões que estão vindo aqui e que nos propuseram a debater com vocês. É a questão da realidade brasileira hoje, situando a abordagem dessa realidade na questão da educação e da democracia. Veio comigo esse especialista em educação, que é o cara, esse é o cara, que é o professor Daniel Caras, que é uma autoridade na área da educação, é um pesquisador, é um cientista nessa área, e é um propagador da proposta de Paulo Freire em relação à educação, a dimensão mais ampla do termo educação e a dimensão política da educação. Ele coordena um importantíssimo movimento em defesa da educação democrática e eu o convidei, né, a reitora também dessa universidade, a Cíntia, também o convidou a estar presente, e eu, depois dessa saudação muito breve, para poder passar a palavra ao professor, que é ele que é o especialista, e a partir daí eu vou ousar agregar alguma coisa que for necessária à abordagem que ele vai fazer, e tentar falar o menos possível para restar tempo para o diálogo, para o debate entre vocês e nós aqui da mesa. Mas antes disso, eu quero saudar as mulheres, especialmente as mulheres que nós estamos no Dia Internacional da Mulher, que foi ontem. E o mês todo de março, ou deveria ser o ano todo, tem que ser de celebração de uma categoria, né, de um segmento da sociedade que é maioria, nós somos mais da metade da população brasileira e do mundo também, somos mais da metade dos eleitores ou das eleitoras, só que não temos consciência da nossa força. Eu tenho dito, no dia em que a metade da sociedade brasileira somos as mulheres, tomamos consciência de que nós somos capazes, inclusive, de eleger do vereador ou a vereadora ao presidente ou ao presidente da República, sem precisar de um voto sequer dos homens. Mas isso vai estar muito longe ainda de acontecer. E o que é importante é que a cidadania política se exercite de forma plena, junto com homens e mulheres, numa verdadeira democracia. Então eu passo a palavra inicialmente ao professor Daniel Caras, saudando seus pais que estão aqui, nos honrando com suas honrosas presenças, agradecendo pelo filho que eles formaram e dizer que nós estamos muito bem atendidos com a presença desse companheiro abordando um tema em relação ao qual ele domina, tem uma militância 24 horas por dia, não só no Brasil, mas na América Latina. Ele representa o Brasil em relação à questão da educação em vários fóruns internacionais. Então vocês estão aqui
né, com o privilégio de termos o Daniel para refletir, nos ajudar a pensar e ajudar a decidirmos os destinos desse país nesse ano, né, importante, embora crítico, da vida nacional. Então, com vocês, o professor Daniel Carlos. Eu vou pedir licença para falar de pé aqui, de maneira de professor. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todas e todos. Esse é um dia muito emocionante para mim. O Paulo Freire costumava dizer que a vida são encontros e desencontros, né? E eu estou me reencontrando com o meu bairro. Nasci aqui embaixo, né, numa travessa da Raimundo Pereira de Magalhães, ali em frente à Casa de Nassau, do outro lado da rua. E de repente o Instituto Federal de São Paulo se instala praticamente na frente da minha casa. Isso por uma luta, né? Uma luta aqui da população, da sociedade, da região noroeste de São Paulo. E de certa maneira esse encontro que eu pude vir para cá junto com a Luísa Erundina foi extremamente especial, porque de certa forma eu estou realizando um sonho. E eu sempre digo, né, que quando eu atravesso ali a ponte do Piquiri é quando de fato me sinto em casa. Então eu estou efetivamente na minha casa. Eu queria agradecer a Cíntia pela oportunidade de estar aqui com vocês, poder conversar com vocês e conhecer também o Instituto Federal. Eu fui estudar em escola técnica lá na Tiradentes, fiz ETESP, né, ali muito próximo da Armênia, ali do Instituto Federal Central, né, do primeiro campus. E se eu tivesse a oportunidade de ter um Instituto Federal aqui em Pirituba, eu teria feito aqui, teria vivido muito melhor a minha vida de adolescente, porque eu pegava 3 horas para ir, né, porque eu morava no Jaraguá, 3 horas para ir de manhã, depois 3 horas para voltar, acordava super cedo. Então eu estou realizando aqui um sonho de estar aqui com vocês e parabenizar muito o que vocês estão construindo aqui no Instituto Federal de São Paulo. Bom, a ideia hoje é conversar um pouco sobre educação e democracia. E nessa linha, né, dos encontros e desencontros, a gente vive um momento agora no Brasil em que existe um desencontro com a democracia. O desencontro com a democracia é um conceito mais amplo de democracia. A democracia, ela não é só o ato de votar e ser votado, mas a democracia é a participação constante da sociedade e é de fato garantir com que todos tenham, no mínimo, direitos iguais. E essa questão nunca foi resolvida no Brasil, e é um pouco sobre isso que a gente vai conversar aqui. Como o Brasil tem tido dificuldade de garantir o direito de toda a população brasileira. E para falar sobre isso, ao longo da nossa conversa, eu vou introduzir 3 autores que eu considero fundamentais na área de educação. Primeiro o Darcy Ribeiro, que eu trago só uma frase inicial, depois vem o Anísio Teixeira, que foi o primeiro grande militante de educação, do direito à educação no Brasil, nacionalmente. E por último, Paulo Freire, que foi o maior educador da história do Brasil e que foi o maior educador do século XX e que, sem dúvida nenhuma, é o maior educador do século XXI já pelo seu trabalho e pela sua influência. Paulo Freire é tão importante na minha vida que minha mãe conheceu meu pai tentando alfabetizar minha avó, a Dona Maria, tentando alfabetizar minha avó no método do Paulo Freire, no sistema do Paulo Freire. Infelizmente, né, a Dona Maria era um pouco resistente ali, não conseguiu completar todo o curso, mas o Paulo Freire ele é responsável por vários encontros, inclusive esses encontros familiares. Então, eu vou conversar um pouco com vocês. A Cíntia falou comigo de que era importante trazer também uma apresentação para os conceitos ficarem mais claros nessa tentativa de fazer uma aula magna, e depois também a Luísa, com toda a experiência, com toda a história da melhor prefeita da história de São Paulo. Só para quem morava aqui nessa região de São Paulo sabe o que foi a prefeitura da Luísa Erundina. Na época eu morava no Jaraguá, quando ela foi prefeita, e várias ruas do Jaraguá foram asfaltadas na prefeitura da Luísa Erundina, várias escolas foram construídas na prefeitura da Luísa Erundina, várias creches. Então, a cidade de São Paulo, mas também a região noroeste e essa região, Pirituba, Jaraguá e Perus, devem muito ao trabalho da Luísa Erundina, e é uma honra, Luísa, sempre poder estar do seu lado por tudo que você construiu na nossa cidade. Então, eu vou começar aqui a apresentação, e a primeira questão que eu quero trazer para vocês é uma ideia do Darcy Ribeiro,
que é uma ideia bastante fecunda, embora muito crítica, de que a educação no Brasil, a crise da educação no Brasil, ela é uma constante. E o Darcy Ribeiro vai dizer que a crise da educação no Brasil, se é uma crise, ela é um projeto. Ou seja, o Brasil nunca foi capaz, de fato, mesmo sendo o país do Anísio Teixeira, o país do Paulo Freire, nunca foi capaz, de fato, de promover um projeto de educação que fosse capaz de garantir o direito de todos e todas a uma educação pública, gratuita e laica, de qualidade, como determina a Constituição Federal. Darcy Ribeiro, para quem não conhece, ele foi ministro do governo João Goulart, foi também assessor do governo Allende do Chile, e é uma das pessoas mais importantes na história da educação. No fim da vida ele teve algumas decisões que foram polêmicas, mas é o responsável hoje pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que vem sendo desconstruída pelo governo Temer. Então todo o grito de fora Temer em relação à educação é um grito que faz sentido, porque vem sendo desconstruída pelo governo Temer, especialmente na questão da reforma do ensino médio, que vai ter um rebatimento enorme aqui no Instituto Federal de São Paulo. Então eu quero começar com essa frase, que depois, ao longo da nossa conversa, essa frase vai se tornando uma frase cada vez mais presente na nossa aula magna aqui. Pode passar. Bom, quais são os desafios da sociedade brasileira? Se a gente tivesse que tentar fazer uma narrativa, eu estudo isso no doutorado, sobre esse momento que nós vivemos no Brasil, esse é um momento em que o Brasil ele afirma um projeto ultraliberal e um projeto ultraconservador. Se vocês perguntassem, o Brasil é um país muito dinâmico, o que seria do Brasil, pensando em 2010, se vocês perguntassem em 2010, o que seria do Brasil em 2013, ninguém imaginaria aquela mobilização social que começa com a juventude e é capturada pelos setores mais conservadores da sociedade. Os jovens começam reivindicando direitos e pela primeira vez na história do Brasil, praticamente em todos os municípios brasileiros tem uma queda no preço da passagem. A Luísa está aqui como prefeita, ela sabe o quanto que a questão do transporte público, aliás, a mobilidade urbana entrou na Constituição como um direito por uma emenda sua, né? Então a Luísa, ela tanto teve a questão da mobilidade urbana como um problema, uma questão que precisava ser resolvida, que ela apresenta uma emenda à Constituição que inclui a mobilidade urbana como um direito. E aproveitando dessa luta, desse reconhecimento, é que os jovens se mobilizam e pela primeira vez na história, praticamente em todo o país, há uma redução do preço da passagem ou um congelamento do preço da passagem. Porém, em 2013, esse movimento da juventude, ele rapidamente é capturado por setores da imprensa e do empresariado e se torna um movimento contra a corrupção e pela redução de impostos. A Elisângela, na época você era presidente da LPG, em 2013, a Elisângela a gente já tinha deixado de ser. A Elisângela, ela foi uma importante batalhadora na luta pelo Plano Nacional de Educação e ela acompanhava esse processo de luta dos jovens e para todos nós surpreendeu o grau de mobilização. O problema é que toda essa mobilização ela foi convertida por uma pauta que não era a pauta que estava sendo posta ali, ainda que todo o combate à corrupção seja um combate à corrupção fundamental. O problema é que a discussão sobre a corrupção ela tinha um alvo. E nunca o alvo eram, de fato, aqueles que têm um histórico de corrupção mais extenso, especialmente os partidos de centro-direita. A corrupção toda ela era investigada entre os partidos da centro-esquerda. Com isso emerge essa linha ultraliberal e ultraconservadora que pode ser sintetizada por uma frase do Delfim Neto. O Delfim Neto, em 2013, ele vai à imprensa e vai dizer que aquela mobilização toda demonstrava um problema claro na sociedade brasileira, que era o fato de que a Constituição Federal brasileira, Constituição Federal que sequer foi de fato implementada, mas vai completar 30 anos de não implementação, mas que a Constituição Federal do Brasil, ela não cabia no orçamento público, ou seja, os direitos sociais, os direitos da população, a expansão de um Instituto Federal de São Paulo, por exemplo, em Pirituba, não cabe dentro do orçamento público, na cabeça do Delfim Neto. O que ele estava querendo dizer, se a gente quiser fazer uma tradução da ideia do Delfim Neto, é uma tradução bastante simples.
O Delfim Neto estava querendo dizer naquele momento que o povo não cabe no orçamento público do país. E olha que ironia. Um país que diz que o seu povo não cabe dentro do orçamento público, que em última análise significa o quê? Que a economia brasileira não pode beneficiar aqueles que produzem a riqueza no Brasil, que são exatamente as pessoas, a classe trabalhadora que vai todos os dias para o trabalho, muitas vezes tem que voltar do trabalho, estudar à noite para poder conseguir ter um lugar ao sol, ter acesso à renda e ter condição de fazer um projeto de vida. Isso a gente chama de ultraliberalismo, a ideia de que o povo não cabe, essa ideia do Delfim Neto, de que o povo não cabe no orçamento público. Agora, o ultraliberalismo ele não tem espaço na sociedade brasileira. Se vocês fizerem agora uma entrevista com a população e perguntarem para a população se ela é favorável, por exemplo, à reforma trabalhista do Temer, a população vai dizer que não. Temer acabou de fazer uma intervenção federal no Rio de Janeiro, começar uma intervenção federal no Rio de Janeiro, e a conclusão que se teve após a intervenção é que a popularidade dele, que era de 3%, agora está em 4,3%, mas dentro da margem de erro. Ou seja, o Temer é ainda hoje o presidente da República mais impopular do mundo, considerando todos os presidentes que têm pesquisa de opinião. Então, a agenda ultraliberal, reforma da Previdência, a emenda constitucional 95, que é o teto dos gastos públicos, a própria reforma trabalhista, elas são rejeitadas pela população. Então, o ultraliberalismo não tem voto, para deixar de maneira bem clara. O problema é que o ultraliberalismo se aliou com um setor que, infelizmente, começa a ter respaldo e voto na população brasileira, que é o ultraconservadorismo. O que é o ultraconservadorismo? É quando as pessoas perdem o descomedimento, a vergonha de se assumirem como racistas, sexistas, homofóbicos, machistas, e isso cresce na sociedade brasileira e cresce, inclusive, no sentido de um projeto de lei, que é o projeto de lei Escola Sem Partido, ou de uma outra tentativa de projeto de lei mais absurda, que eu, a Luísa, a Cíntia e vários educadores, a Muna, que está aqui presente, lutamos, a Iracema, a Michele, a Iva, que é a nossa coordenadora do nosso trabalho, na Campanha Nacional por Direito de Educação, o nosso Comitê São Paulo é coordenado pela Iva, que faz um trabalho importantíssimo, inclusive aqui na região. Mas todo esse grupo de pessoas, mais de 20 mil pessoas, tiveram que se mobilizar contra um projeto de lei que tentava tirar do Paulo Freire o título de patrono da educação brasileira. Então, o ultraconservadorismo é um movimento que ele não tem vergonha de começar a estabelecer uma pauta que é uma pauta regressiva. Uma pauta que vai defender, por exemplo, militarização de escolas. Eu viajo o Brasil inteiro. Ontem eu estava com o colégio do Ministério Público e eu tive um enfrentamento com promotores nacionais que defendem a ideia de que professor não é tão bom educador quanto policial militar. Eles acreditam que o policial militar pode dar aula melhor do que o professor. E eu estou falando de promotores do Ministério Público, por sorte era a minoria, mas tinham lá uns 3, 4 promotores que defendem a ideia de que a educação tem que ser feita com disciplina, e disciplina inclusive considera um policial militar sendo diretor de uma escola, o principal professor dessa escola, né? O conjunto de professores que são policiais militares. Ou seja, a gente está num cenário agora de que nós temos um movimento que é extremamente impopular, mas que tem muito apoio do mercado financeiro, tem muito apoio da sociedade, da elite, né, daqueles que são mais favorecidos na sociedade, que é o movimento ultraliberal. E aí vocês vão ver entre os jovens, inclusive, isso é bastante claro, por exemplo, no Movimento Brasil Livre, como uma pauta ultraliberal. E nós temos uma outra articulação na sociedade brasileira, que vai ter um candidato agora a presidente da República, que são os ultraconservadores, que são aqueles que acreditam, inclusive, que um candidato a presidente da República pode ameaçar uma colega parlamentar, inclusive dizendo que não a estupraria porque ela é feia, que foi o caso do Jair Bolsonaro em relação ao deputado Maria do Rosário. Então, esses dois movimentos hoje são movimentos com alta penetração na sociedade, e esses movimentos precisam ser enfrentados porque, de fato, eles são uma ameaça à democracia. O ultraliberalismo é uma ameaça aos direitos sociais, uma ameaça à expansão de direitos sociais, uma ameaça a uma sociedade mais democrática em que todos podem participar de fato, e o ultraconservadorismo como uma ameaça aos valores mais básicos
da democracia. O respeito mais básico ao outro hoje está em risco com esse ultraconservadorismo. Para trazer aqui um pouco de conceito para vocês, eu estou aqui com o vento aqui é forte, né? Eu estou aqui eu posso passar o detalhe, agora que eu vi. Para trazer um pouco de conceito para vocês, se vocês quiserem ler um livro que praticamente fala sobre ultraconservadorismo e ultraliberalismo, e é um livro seminal, porque ele é escrito pelo Todorov, que infelizmente faleceu ano passado, alguns meses atrás, mas o Todorov é um ensaísta que mora na França e ele vai ser praticamente uma pessoa que escreve um livro que prevê o ataque de 2015 do Estado Islâmico à França e depois um conjunto de ataques. O livro que ele escreve chama Os Inimigos Íntimos da Democracia. É um livro que eu recomendo para todos vocês, é um livro razoavelmente curto e é um ensaio, então é um livro gostoso de ler. Ele vai explicar o que é o ultraliberalismo. O ultraliberalismo é um avanço, é uma radicalização do neoliberalismo. E o ultraliberalismo parte de um preceito fundamental. O mercado financeiro passa a ser o condutor da economia. Isso parece ser algo simples, mas ele é uma definição extremamente dramática. Quando o mercado financeiro é o condutor da economia, você não precisa ter mais política de saúde, de educação, de cultura, de trabalho. Por quê? Porque o mercado financeiro não produz. O mercado financeiro especula. O que produz no capitalismo, concretamente, é a indústria. E a indústria, o Brasil vem vivendo um processo de desindustrialização desde o governo Fernando Henrique Cardoso, que vem se acentuando governo a governo, passando pelo governo Lula, e isso significa que o Brasil vai deixar de ser um país que produza valor agregado. O resultado disso é que dificilmente a gente vai conseguir manter um padrão de emprego e renda. Então, o que a gente verifica depois do governo Temer, que é a queda absurda nos empregos, ela tende a permanecer se a gente não voltar a um processo de reindustrialização. O que é industrialização? Industrialização é quando você consegue ter uma economia que gera valor. O problema é que as únicas economias que geram valor hoje são as economias asiáticas. E elas geram valor de que forma? Praticamente escravizando os trabalhadores. Ou seja, a gente está entrando também num nível internacional, não é um problema só brasileiro, a gente está entrando num nível internacional econômico em que o capitalismo está muito próximo de um choque absoluto. E não é à toa que os Estados nacionais estão voltando a uma corrida armamentista. Vocês viram que recentemente, na semana passada, a Rússia anunciou armas que são armas invencíveis e parece que de fato são, em relação àquilo que se constitui hoje como as armas de contra-ataque, as armas de defesa. Então a Rússia hoje se torna, está 3 passos à frente, se torna quase hegemônica numa guerra real. Os Estados Unidos estão numa corrida armamentista praticamente deslocada, especialmente agora com o Trump, e a China também está num processo armamentista muito forte. O que significa isso? Uma crise social do capitalismo somada a um processo armamentista muito acentuado pode gerar uma possível eclosão de conflitos armados e de guerras, e isso torna a nossa vida uma vida em bastante risco, principalmente considerando que o Brasil tem uma reserva petrolífera extremamente promissora, que é a reserva do pré-sal. Ou seja, essa disputa entre ultraliberalismo e a sociedade brasileira, com o ultraliberalismo articulado com o ultraconservadorismo, ela coloca em risco o processo de coesão social no Brasil, e a gente está, de fato, num momento muito dramático da nossa vida social e que a gente vai precisar enfrentar com muita força, especialmente nas eleições de 2018. O ultraconservadorismo, ele é aquilo que eu falei anteriormente, é essa tentativa de se criar. E curiosamente no Brasil isso começa com humorista. Eu fico sempre preocupado que o Brasil é um país que leva muito a sério os humoristas. De repente o Danilo Gentili, por exemplo, virou um grande formador de opinião, sem nunca ter, de fato, se preocupado com as questões concretas da sociedade. O trabalho do Danilo Gentili é fazer rir. E o problema é que as pessoas estão levando a sério o Danilo Gentili a ponto de ele se tornar um formulador, ele normalmente é chamado nas universidades. Eu já tive, inclusive, na Universidade de São Paulo, na Universidade
Federal do ABC, eu tive momentos em que eu vi lá a convocação de atos com Danilo Gentili para falar sobre liberalismo econômico. Então, a situação é de fato bastante preocupante. Mas não é só o Danilo Gentili que faz hoje formação de opinião. Praticamente todos os humoristas fazem formação de opinião, que de fato faz aquilo que o Macaco Simão fala sempre na Folha de São Paulo e na Band News. O Brasil efetivamente é o país da piada pronta. Efetivamente é o país da piada pronta, porque de fato os humoristas estão com um espaço de formação de opinião extremamente acentuado. E a questão do ultraconservadorismo, se vocês forem fazer um rememoramento, ela começa com o escárnio do programa Pânico, começa com o escárnio do CPC, na tentativa de fazer com que tudo seja risível numa guerra contra o politicamente correto. E no meio disso passa de novo agora um processo em que a sociedade brasileira começa a normalizar novamente aquilo que a gente parecia que tinha vencido, parecia que tinha sido superado, que é o racismo, a homofobia, o sexismo, o machismo, ou seja, isso tudo passa a voltar a ser aceitável. Inclusive, o regime militar, a intervenção militar, o fim da democracia passa a ser uma proposta concreta que vive dentro da sociedade brasileira. O problema, e aí eu trouxe outros dois grandes autores, o problema é que isso gera uma sociedade que os direitos ficam secundarizados. Tem dois grandes trabalhos sobre a questão dos direitos que foram formulados, um internacionalmente e outro nacionalmente. Internacionalmente é o trabalho do Marshall, em que ele vai dizer que os direitos, a expansão dos direitos, elas acontecem por luta social dentro de uma cadeia lógica na Europa e nos Estados Unidos, especialmente na Europa. Primeiro vieram os direitos civis, que é o direito à liberdade de expressão, o direito à propriedade, a possibilidade das pessoas poderem contrair casamentos nos termos da lei, né? Poderem contrair matrimônio, se casarem sem a ordem dos pais de forma livre. Depois vem os direitos políticos, que é uma tentativa das pessoas de gerarem democracia. Eu não quero ter só minha liberdade de expressão, eu quero ter o direito de votar e ser votado. A primeira e a mais importante expansão dos direitos políticos acontece pela luta das mulheres ao voto. Então é um momento muito especial. E por último, os direitos sociais, que é o direito à saúde, à educação, assistência social, trabalho, cultura, como sendo a última onda de expansão de direitos. Então o Marshall constrói esses conceitos nesse livro, que é um clássico, Cidadania e Classe Social, que é um livro, mas que é um livro bem curtinho, porque é quase um discurso que ele faz, que é um livro de fácil leitura, que todo mundo, especialmente o pessoal da gestão pública, pode trabalhar com esse livro com facilidade. Agora, o José Murilo de Carvalho vai fazer uma interpretação dessa questão do Marshall para o caso brasileiro. E ele vai dizer que no caso brasileiro as coisas aconteceram no inverso. O primeiro direito social que foi reconhecido foi o direito ao trabalho pela consolidação das leis do trabalho do Getúlio Vargas em 1937. O segundo direito reconhecido são os direitos políticos, o segundo grupo de direitos reconhecidos são os direitos políticos, mas que eles acontecem em 1932 pela luta das mulheres ao voto, então é anterior até a CLT, mas ao mesmo tempo que o Brasil afirma o direito das mulheres ao voto, ele entra no Estado Novo, que é um período ditatorial. Então os direitos sociais, olha que contradição, no Brasil, eles surgem num período de ditadura. E por último, curiosamente, vem os direitos civis, que são de fato os direitos à propriedade, à liberdade, etc., que eles são reconhecidos também no Estado Novo, mas em um período ditatorial. Então, o que o José Murilo de Carvalho vai dizer? Que no Brasil, as coisas acontecem sempre de maneira desordenada. E o principal livro dele, que é o que ele mais cita nesse trabalho, que é o Cidadania no Brasil, o Longo Caminho, o principal trabalho que ele faz é o trabalho sobre os bestializados, que é o José Murilo de Carvalho analisa como se dá o processo de proclamação na República no Brasil, e ele vai dizer que a população deixou de ser uma monarquia para virar, deixou de ser um império, para virar uma república através de um ato declaratório. Um grupo de militares cercam no Rio de Janeiro a corte e dizem que o Brasil, a partir daquele momento, é uma república, ou seja,
o José Rodrigues de Carvalho vai interpretar que a população brasileira é uma população composta por bestializados, que de forma bestial observam a formação da nossa república. Então, o desafio concreto que nós temos no Brasil é, a partir de todo esse processo histórico, reverter a situação para fazer com que, de fato, os direitos sejam assumidos e sejam consagrados. Essa afirmação aconteceu na Constituição de 88, exatamente a Constituição de 88 que o presidente Michel Temer tenta desconstruir com as medidas que ele aprovou bem recentemente. E como que fica a educação no caso brasileiro? A educação no caso brasileiro, ela também é fruto de um país em que os direitos vão sendo reconhecidos de forma completamente atabalhoada e sem relações concretas com a vida social. E a educação no Brasil, esse é o principal livro, na minha opinião, o principal clássico sobre o projeto educacional brasileiro. A educação no Brasil, ela é, na realidade, a reprodução de um fracasso. O projeto educacional brasileiro, como diria lá atrás o Darcy Ribeiro e a Maria Helena Pato, que na minha opinião é uma das principais autoras da educação brasileira, a educação no Brasil, ela é a reprodução de um fracasso, e a reprodução de um fracasso por meio de uma estratégia pedagógica que é a reprovação escolar. O Brasil, por muitos anos, o texto mais polêmico que eu escrevi para o Universo Online, tem um blog no UOL. O Brasil, por muitos anos, ele acreditava que reprovar o aluno era a melhor estratégia para fazer com que o aluno que não aprendeu ao longo da sua trajetória educacional, ao longo daquele ano letivo, ele tinha que ser reprovado para poder aprender no ano seguinte, com os mesmos professores, com a mesma estratégia pedagógica, como se o aluno aprendesse por pressão, como se você pudesse colocar uma série de conteúdos na cabeça do aluno para que ele aprendesse aquele conteúdo. Isso só foi interrompido na gestão da Luiza Erundina com o Paulo Freire, quando ele estabelece a política de ciclos. Infelizmente, a política de ciclos ela foi praticamente revogada agora recentemente com o Fernando Haddad e o Geraldo Alckmin, quando eles mudam a trajetória da política de ciclos. Ou seja, a reprovação escolar volta a ser um problema concreto na trajetória, uma tradição, uma alternativa pedagógica, que de fato é um absurdo. Então, esse livro do Vitor Henrique Fara é um livro importante porque ele traz o conceito de reprovação escolar, mostrando que a reprovação escolar é uma renúncia à educação, uma renúncia ao trabalho do educador, uma renúncia ao aprendizado. E agora entrando mais animadamente, né, porque essa era parte dos conteúdos mais importantes, dos conceitos, agora contando um pouco de história, para ficar um pouco mais divertido. O aspecto fundamental que a gente tem que ter clareza quando fala de educação e de democracia, a primeira questão que a gente tem que ter clara é qual é o conceito de educação que a gente trabalha. Toda vez que eu vou para um debate com o pessoal do Escola Sem Partido, ou quando eu tenho que enfrentar o Bolsonaro, eu tive um debate com o Bolsonaro na Bahia, e foi um debate divertidíssimo, porque ele sai no meio do debate, correndo, aí o pessoal que estava ali da militância de direitos humanos tenta fazer uma discussão com ele, e ele estava acompanhado de um grupo de colegas, ele abandona o pessoal para fazer a discussão com os militantes dele, ou seja, a covardia ali foi grande. Né? E a primeira pergunta que a gente faz para o Bolsonaro em todo o debate sobre educação, e ele perde o debate, é qual é o conceito de educação que ele trabalha quando ele defende escola sem partido. Porque se existe, exatamente, é nenhum. Mas a resposta é fácil, né? É nenhum. Mas você tem que fazer essa pergunta, porque se eles defendem uma escola sem partido, eles têm que dizer então qual é o projeto de educação que eles estão colocando na mesa. Se vocês se perguntarem o que é educação, especialmente para os alunos de pedagogia, letras ou pedagogia? De letras. Para os alunos de letras aqui, do Instituto Federal, se você perguntar o que é educação, o Paulo Freire, o Alice Teixeira, o Vygotsky e vários outros autores, eles trabalham num conceito que é bastante claro e que é bastante fecundo, bastante profícuo. Educação é a apropriação de cultura. O que significa isso? Significa que o trabalho da educação, a missão da educação, é fazer com que as pessoas se apropriem da cultura que foi criada pelos seres humanos. O que é cultura? Cultura é tudo aquilo que a gente produziu.
A política é cultura, é parte da nossa cultura. A democracia é parte da nossa cultura. Os valores da sociedade são parte da nossa cultura. As artes são parte da nossa cultura. Matemática, ciências, tudo aquilo que a gente produziu para construir nossa sociedade é parte da cultura. E a missão da educação é garantir que cada pessoa se aproprie da cultura. Por isso que o Paulo Freire dizia que a educação é a emancipação do homem. O que é o homem e a mulher emancipados? São aqueles homens e mulheres que se apropriaram da cultura, ou seja, eles têm uma vida plena, eles conseguem viver plenamente em sociedade. Partindo do pressuposto de que educação é a apropriação de cultura, eu quero trabalhar com vocês um pouco do que disseram Anísio Teixeira e Paulo Freire. Eu vou começar com Anísio Teixeira, porque Anísio Teixeira ele foi o precursor do debate educacional brasileiro. Anísio Teixeira era um baiano, de Caetité, uma cidade bem pequenininha lá da Bahia. Era uma pessoa que fazia parte de uma família de políticos tradicionais, mas ele rompe com a tradição familiar e decide ir para os Estados Unidos estudar educação, e ele tem como mestre o Dewey, que é o principal filósofo e educador dos Estados Unidos. O Dewey ele defende a ideia da educação republicana. E o Anísio Teixeira ele pensava numa escola que praticamente é uma escola com a estrutura aqui do Instituto Federal de São Paulo, aqui no campus de Pirituba. Uma escola que tinha uma quadra poliesportiva coberta, que tinha um bom trabalho de educação vinculado com atividades culturais, que tinha um bom refeitório, que os alunos ficavam, quando possível, em tempo integral. Uma escola que fosse de fato significativa e que desse conta de toda a experiência humana, preparasse o aluno para toda a experiência humana. E ele trabalha com uma ideia, que eu acho uma ideia bastante bonita, que a missão da educação é a felicidade do aluno. E ele partiu de um pressuposto que só agora a neurociência consegue comprovar. Eu fui para o curso em Harvard e eles fazem lá uma análise do cérebro humano no processo de aprendizado. E essa análise é interessantíssima, porque mostra que quando a pessoa quer aprender, ela tem desejo de aprender, a capacidade de receber as informações pelas conexões neurais, e parece uma tempestade quando eles estão fazendo o mapeamento, ela é muito maior. E a neurociência conseguiu comprovar agora o que a gente chama do esteio da didática. Qual é o esteio da didática? A base fundamental da didática. O aluno só aprende se quiser. E o Paulo Freire dizia que para o aluno aprender, é preciso você conquistar o aluno. Você tem que persuadir o aluno para o processo de aprendizagem. Você tem que trazer o aluno para dentro da sala de aula. Vocês vão dizer para mim, bom, mas a escola tradicional, várias pessoas aprenderam. Várias pessoas aprenderam apesar da escola tradicional. Aprenderam porque o pai pressionava, aprenderam porque precisavam ter um emprego, aprenderam porque queriam ter mudança no padrão de vida. Elas tiveram que fazer um esforço muito grande. Mas poucas vezes elas aprenderam porque tinham prazer em aprender. E na realidade a escola do passado, a escola tradicional, era uma escola extremamente violenta. Era uma escola que ela excluía mais do que a escola de hoje. Para vocês terem uma ideia, cada um aluno que entrava no processo educacional, a cada 100 alunos que entravam no processo educacional na década de 60, só 17 concluíam o processo educacional. Isso não era uma escola boa, era uma escola que de fato excluía os alunos. A nossa escola hoje é boa? Não é boa. Ela também exclui o aluno? Também exclui o aluno. Mas ela tem chance de ser melhor, porque ela é uma escola que pelo menos parte do pressuposto que ela tem que ser para todos, não só para a elite, como era no passado a escola pública. Mas essa ideia é uma ideia que eu quero que fique aqui na nossa conversa, e depois eu vou falar do caso finlandês, uma história bem interessante, que educação tem que ter como missão a felicidade do aluno. E o Paulo Freire, ele dizia que a missão fundamental da educação é emancipar homens e mulheres. Então, basicamente, o que eu quero trabalhar com vocês é que a educação ela tem duas missões fundamentais ditas pelos nossos pais fundadores da educação nacional. Primeiro, Anísio Teixeira, e depois o Paulo Freire, que, na minha opinião, vai além do Anísio Teixeira. Ele tem uma produção maior, mais extensa, até mais reconhecida no mundo. A educação tem que ser pautada pela felicidade do aluno e ela tem que ser pautada pela emancipação do aluno. O aluno ele tem que sair do processo educacional completamente pleno. Como nós tivemos a sorte de ter como constituintes pessoas como Florestan Fernandes, a Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 205,
vai trabalhar com esses conceitos. Ela vai dizer que a missão da educação, e essa é a obrigação de todos nós aqui, alunos e professores, a missão da educação é preparar o cidadão para o seu desenvolvimento individual, que deve ser inclusive pautado pela felicidade. Ela vai dizer que tem que preparar para o exercício da cidadania e tem que preparar para o mundo do trabalho. Então essa é a missão, esse é o tripé da educação na Constituição de 88. Qual é o problema? O problema é que a escola brasileira, que é o sistema de ensino que mais reprova no mundo, que mais reprova ainda hoje no mundo, entre os países ocidentais, o sistema de ensino brasileiro ele deixou a reprovação de lado, sem implementar a política de ciclos como Paulo Freire imaginou, e agora começou a trabalhar a política educacional pela avaliação em larga escala. Quais são as avaliações em larga escala? O Enem, que pega muito fortemente aquele Instituto Federal de São Paulo, e a Prova Brasil, ou seja, é como se o sistema de ensino fosse avaliado por uma prova, e que todo o trabalho que é desenvolvido por professores e alunos chegasse num momento que ele seria de fato visto se funcionou ou não por meio de uma prova, que é uma prova muito limitada. Infelizmente, essa perspectiva começa com o governo Itamar Franco em 93 e ela é radicalmente aprofundada no governo Henrique Cardoso e depois no governo Lula com o IDEB. Se a gente for perguntar para um gestor público se o aluno está aprendendo ou não, ele vai dizer: o meu aluno está indo bem ou não no IDEB. Os meus alunos, as escolas da minha rede, elas estão funcionando ou não no índice de desenvolvimento da educação. Mas ele nunca se pergunta se de fato o aluno dele está aprendendo o que é importante aprender, se ele de fato está se apropriando da cultura. E aí eu vou contar para vocês dois casos que são casos interessantes, que é o caso finlandês e o caso coreano. São duas histórias que eu vivi na prática, né? Eu não tive a oportunidade de visitar a Finlândia, pretendo fazer isso um dia, mas eu tive a oportunidade de visitar a Coreia do Sul, e a Coreia do Sul e a Finlândia são reconhecidos como os dois países que têm a melhor educação no mundo. Bom, primeiro, o caso coreano. Eu fui para a Coreia do Sul como delegado oficial brasileiro do Fórum Mundial de Educação, que é o momento em que o mundo todo se reúne para discutir as políticas de educação para os próximos 15 anos. O primeiro Fórum Mundial de Educação foi em Jomtien, o segundo foi em Dakar, em 2000. Em 2015 teve o Fórum da Coreia do Sul. E eu fui delegado junto com a delegação liderada na época pelo ministro Renato Janine Ribeiro. Chegando na Coreia do Sul, eu esperava encontrar um sistema de ensino extremamente vigoroso, porque a Coreia do Sul tinha batido todos os recordes no PISA. O PISA é o Sistema Internacional de Avaliação da Qualidade da Educação Básica por meio de prova de larga escala, que não é um bom instrumento, mas é um instrumento que existe internacionalmente. Chegando na Coreia do Sul, eu fiquei surpreso porque tinha uma manifestação de estudantes. Eu achava que uma manifestação de estudantes na Coreia do Sul era aquela manifestação massiva, com um monte de estudantes brigando, com cartaz, etc. A manifestação de estudantes era um corredor com banners e gráficos e fórmulas matemáticas mostrando que a educação na Coreia do Sul não funcionava. E fotos. Basicamente, o que estava posto ali naqueles cartazes? A gente conversando com os estudantes. Primeira questão, os estudantes eles não aguentam mais o quanto que eles estudam. Eles entram na escola às 8 da manhã, ficam na escola até às 4 da tarde, depois eles vão para um cursinho pré-vestibular. O cursinho pré-vestibular começa no finalzinho dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, com 10, 12 anos, os meninos já vão para o cursinho. Porque eles têm que se preparar para entrar na universidade. Por que eles têm que entrar na universidade? Porque não tem sistema previdenciário na Coreia do Sul. A Coreia do Sul era o segundo país mais pobre depois da Guerra das Coreias. E foi um país que recebeu muito dinheiro estrangeiro, porque tinha um conflito com a Coreia do Norte, então era na Guerra Fria. Coreia do Norte, bloco soviético, Coreia do Sul, bloco americano. Tinha muitos conflitos ali, então recebia muito dinheiro do mundo ocidental. E todo o esforço da comunidade internacional botando dinheiro na Coreia do Sul. Mas não desenvolveram um sistema previdenciário, ou seja, as mães e os pais dependem dos filhos para poderem, quando se aposentam, que aposentar significa não receber nada, significa só parar de trabalhar, quando se aposentarem, poderem ter algum acesso à renda. É uma situação, então, que os filhos, eles passam a ser pressionados pelas próprias mães. Se vocês colocarem no Google mãe tigresa, vocês vão ver várias histórias de mães asiáticas que
praticamente massacram os filhos para eles poderem estudar, porque é a chance que elas têm, a família tem, de conseguir ter algum padrão de vida. A Coreia do Sul é o único país do mundo que a maior quantidade de prostitutas são idosas, porque muitas delas não conseguem, não têm família, ou quebram os laços com a família, e você vê isso na rua. Você vê uma série de idosas que estão em situação de prostituição. Ou seja, é um país que cresceu muito, enriqueceu muito, mas enriqueceu muito nesse modelo, que eu não acho que seja um modelo bom. Então, o que os professores têm de direito sobre os alunos? Primeiro, os alunos estudam demais, saem do cursinho por volta da meia-noite, eles saem porque a polícia manda fechar o cursinho. Eu estava no fuso horário da Coreia do Sul, do Brasil na Coreia do Sul, então é 12 horas a mais. Então, meia-noite eu saí na rua, porque os meninos me convidaram para sair na rua para ver, e vários meninos passando mal, vários meninos em situação de alcoolismo. É um país que tem o maior número de suicídios entre adolescentes e jovens. Então, é uma situação que a pressão da educação ela é muito forte. Dentro da sala de aula, os professores podem bater os estudantes, podem castigar os estudantes com uma régua, em que eles batem na mão, é quase a palmatória do passado. E mais do que isso, os estudantes ainda eles têm que permanecerem acordados, os professores eles mantêm os estudantes acordados, porque todos eles ficam mortos de sono e precisam dormir. Qual é o resultado disso? É um país que vai em primeiro lugar no PISA, por vários anos seguidos. Agora o Vietnã está passando, outros países, Singapura está começando a passar, mas todos os países asiáticos no mesmo modelo. É uma preparação para a prova. Eles basicamente estudam a vida inteira deles para prestar um vestibular. Quando vai fazer uma prova do PISA, eles vão bem porque eles estão sendo sempre preparados para a prova. Qual que é a principal reivindicação dos estudantes sul-coreanos? Eles querem poder ser criativos no processo de ensino. Eles querem existir na sala de aula. Eles querem ser olhados pelos professores. Eles não querem só preencher uma prova, eles não querem só ter que viver uma perspectiva se vão ser contratados pela LG, pela Samsung, pela Hyundai ou por qualquer outra empresa sul-coreana que praticamente dominam o país, que essas empresas elas são donas de tudo, né? Até de time de futebol, de time de videogame, aquela história do e-game, não sei direito como funciona isso. Como é? E-sports, exatamente. Eu fui lá num estádio de esportes e parece torcida do Corinthians contra a torcida do Palmeiras. Né? Os caras ficam dentro de um salão jogando e os outros ficam torcendo. Mas o fato concreto é que esse é um modelo de ensino que não me interessa. O que me surpreendeu? No meio do Fórum de Educação, a presidenta da Coreia do Sul, que agora está presa, porque ela teve um caso de corrupção, ela disse que aquele sistema de ensino estava mudando. E que, embora na Coreia do Sul, isso é verdade, ela tinha sido ministra da Educação, o ministro da Educação seja o segundo cargo e o presidente do Instituto de Formação de Professores seja o terceiro cargo mais importante da República, ela considerava que a educação na Coreia do Sul ela estava gerando um país extremamente infeliz, um país incapaz de lidar com o século XXI, um país muito pouco criativo. Então esse é o modelo sul-coreano, com uma conclusão de que eles estão querendo rever esse modelo. Começaram a revisão do modelo, caíram no PISA. Aí gerou um desespero dentro da Coreia do Sul, que caíram na prova internacional da educação. O caso mais interessante, na minha opinião, é o caso finlandês. Em 2009, eu fui para Bruxelas para uma discussão com a Internacional da Educação, que são os sindicatos da área de educação. Chegando lá em Bruxelas, a primeira pessoa que eu tive contato foi uma finlandesa que era do sindicato e fazia parte do Ministério da Educação. E olha que curioso, o Ministério da Educação da Finlândia é composto por sindicalistas, o que é uma impossibilidade no Brasil. E aí eu cheguei para ela e falei, tinha acabado de sair o relatório do PISA, né? O relatório do PISA antes saía em janeiro, agora está saindo por volta de agosto. Tinha acabado de sair o relatório do PISA, eu estava com o relatório do PISA na mão, eu perguntei para ela, nossa, qual é o segredo da Finlândia? Aí ela me olhou bem seca, assim, que os escandinavos, eles são bem objetivos, né? E eles são muito desconfiados com as perguntas, né? E a Finlândia é um caso complicado, porque ela é meio viking, meio russa, então ela é uma situação meio complexa ali, né? Aí ela me olhou bem séria, assim, o meu inglês é péssimo, né? E eu falei, bom, ela não deve ter entendido o que eu perguntei, né? Aí ela falou assim, eu não entendi a sua pergunta. Eu repeti, como que vocês conseguem tão bem o PISA? Aí ela virou para mim e falou assim, você é brasileiro, né?
Aí a pessoa do brasileiro. Ela falou, bom, para ele é simples. A gente tem 2 livros que são obrigatórios, 2 autores que são obrigatórios na Finlândia. Sobre educação integral é o Anísio Teixeira. E sobre educação, que é o que todo mundo tem que ler, desde o professor de educação básica até o professor de ensino superior. Aliás, o professor de ensino superior teve que ser professor de educação básica, uma regra lá. A gente lê Paulo Freire. Você já leu Paulo Freire? Eu já. Aí ela falou assim, mas você leu direito? Eu li. Aí eu não estou no Ministério da Educação. Ela falou, então é bom vocês começarem a fazer os educadores irem para o Ministério da Educação. O caso da Finlândia é um caso belíssimo. Tem um filme, um documentário do Michael Moore, chama O Invasor Americano. O documentário é americanoide, como tudo do Michael Moore. Mas ele vai para a Finlândia e ele começa a perguntar assim, no documentário não aparece Paulo Freire, mas ele pergunta, como que vocês vão bem no PISA? Ela fala, a gente não estuda para a prova. Eu falo, bom, vocês não estudam para a prova e vão bem no PISA? Aí o professor fala assim, a gente não estuda para a prova. Mas o que vocês fazem? A gente quer que o aluno seja feliz. Olha a influência do Anísio Teixeira. A gente quer que o aluno seja feliz. O objetivo da nossa educação é que o aluno seja feliz. Mas como vocês fizeram isso? E, bom, na década de 70, a gente reuniu professores e pais e alunos para discutir uma reforma do ensino. E até hoje a gente está reformando o ensino. A gente não para de reformar o ensino. Aí ele fala assim, bom, e como que é a educação aqui? O que vocês dão de lição de casa? Aí o professor fala, lição de casa? A gente não dá lição de casa. Mas como que vocês fazem? Não, o aluno fica 4 horas aqui, mas só 4 horas é porque ele precisa brincar. E como que vocês fazem para ensinar com o aluno brincando? A gente ensina no pátio, não na sala de aula. Ou seja, a lógica é completamente diferente. É claro que a Finlândia é um país que ela é quase do tamanho, em termos de população, é quase do tamanho aqui da região noroeste, se pegar a Brasilândia, juntos. Se entrar um pouquinho na região norte da população da Finlândia. É um país que tem um alto investimento em tecnologia. Mas toda a questão econômica finlandesa começou com um projeto de educação, na década de 70. A Finlândia era um país paupérrimo, como era também a Coreia do Sul. Mas eles colocaram a educação no centro da agenda. A Coreia do Sul também colocou a educação no centro da agenda. Qual é a diferença entre esses 2 países? Na Coreia do Sul, a educação está no centro da agenda, mas num projeto extremamente opressor. E na Finlândia, num projeto extremamente emancipador. Afinal de contas, eles leram Paulo Freire. Não se surpreendam se vocês começarem a ver aqui o que tem de telecomunicações. Aliás, na antena do celular, embora a Nokia deixou de ser uma produtora de celular muito poderosa, praticamente todos os componentes de telecomunicações são feitos pela Nokia ou têm patente da Nokia. Então, o segredo finlandês é que eles colocaram a educação no centro do debate público, mas mais do que isso, colocaram uma educação que de fato faça diferença para as pessoas e que seja pautada por criatividade. Agora a Finlândia está caindo no PISA. Eu tive a oportunidade de encontrar na UNB uma outra pessoa da Finlândia, agora no caso a ministra da Educação. E a Finlândia estava caindo no PISA. Eu perguntei qual é o impacto da queda do PISA para a Finlândia. Ela falou assim, olha, PISA é prova. Prova, o aluno que, como diz o meu orientador, Vitor Paro, para o aluno que sabe mais, ele pode menos. Poder menos é responder uma prova de larga escala. A gente foi mal no PISA, isso é um problema do Ministério das Relações Exteriores. No Ministério da Educação, a gente está preocupado se o aluno está aprendendo em sala de aula ou não. Esse raciocínio nós nunca tivemos no Brasil. A gente nunca se preocupa no Brasil se de fato está funcionando o processo da sala de aula. A gente se preocupa em aplicar a prova no final do ano para saber o que o aluno aprendeu ou deixou de aprender. Do começo do ano até o final do ano, a gente não se preocupa com o aluno, especialmente da escola pública. E essa é a lógica que precisa efetivamente mudar. Para vocês terem uma ideia, no Fórum Mundial de Educação, eu sentei lá na mesa, enfim, toda a delegação brasileira estava fazendo reuniões bilaterais, eu era o único que não estava fazendo. Reunião bilateral é quando você fica negociando com outro país uma posição dentro do documento final. E eu já tinha brigado muito com os países árabes, porque eles não queriam... um dia me deixaram ficar como líder de delegação. E estava discutindo educação não sexista. Os países árabes não queriam aceitar que colocasse educação igual para homens e mulheres. No Brasil o problema é inverso. As mulheres estudam mais do que os homens. Estudam mais do que os homens e depois ganham menos do que os homens, para vocês verem como a nossa sociedade é injusta.
Mas no resto do mundo todo, os homens normalmente estudam mais do que as mulheres, especialmente nos países árabes. E aí eu comecei num embate com os países árabes porque eles não queriam incluir a questão de gênero no relatório, e a gente conseguiu incluir. Então eu fui desconvidado para reuniões bilaterais, porque elas eram com países árabes no dia. Aí eu falei, tudo bem, vou para a sala de debate. Aí chega na sala de debate, eu estou com os chineses lá. Vai ser divertido isso daqui, né? Aí eu sentei com a minha arrogância, assim, porque os chineses eles têm um sistema de ensino muito excludente. Eu sentei com a minha arrogância, achando que a gente ia poder dizer alguma coisa para os chineses, né? Aí eu falei assim, como é a situação da reprovação escolar? Vocês verem a questão da reprovação. Aí eles perguntaram, o que é isso? Eu falei, pô, reprovação, você retém um aluno porque ele não aprendeu. Ah, na universidade? Eu falei, não, na educação básica, né? Na educação primária e na educação secundária. Aí ele falou, bom, mas vocês retêm aluno no Brasil? Eu falei assim, a gente retém aluno no Brasil. É uma vergonha, eu também acho. Aí eles começam o muro das lamentações. Eu escrevi um texto no UOL, nunca apanhei tanto na minha vida. Eu apanhei do meu primo, que também é de Pirituba, que é taxista, o Dinho, né? Eu falei para ele do meu texto, ele falou, tem que reprovar. O Dinho foi o cara que mais reprovou da família. Você acha que isso é bom? Ele acha que é bom, acontece. Mas aí, para vocês terem uma ideia, na China, que é um governo autoritário, a reprovação escolar não faz parte do sistema de ensino. É só para a gente ver o quanto que a gente está atrasado em termos de concepção pedagógica no Brasil, né? E o que a gente tem que fazer aqui, já para partir um pouco para os nossos enfrentamentos? Primeiro, a gente precisa enfrentar o que o governo Temer constituiu no Brasil. O governo Temer apresentou 3 questões que são radicais para a educação. Primeiro, ele colocou um teto de 20 anos para todo investimento público federal. Por 20 anos, o Brasil não vai poder investir 1 centavo a mais, porque é só reajuste inflacionário, 1 centavo a mais em saúde, educação, assistência social, trabalho, enfim, qualquer coisa. Por 20 anos, a gente vai ficar com uma política de educação sob um teto engessado, sob um teto extremamente rigoroso. A Cíntia sabe o que significa isso já no orçamento aqui do campus de Pirituba, do Instituto Federal de São Paulo. O corte é radical. Eu sou conselheiro do Unifesp. Vocês não sabem o que é o Unifesp depois que teve a política de cotas. Vocês não sabem o que é sentar as representantes dos alunos, que são 3 alunas, 2 delas negras, oriundas da política de cotas, enfrentando os médicos, que é o setor mais conservador da nossa sociedade. Quem convive com médicos sabe como o médico é conservador na média. E elas vão lá, impõem a questão, colocam. Agora, não existe política de cotas sem assistência estudantil. Não existe expansão de educação sem assistência estudantil. É caro permanecer no ensino superior, porque a pressão para o jovem é ou continuar nos estudos e começar a ganhar dinheiro só lá na frente, mas começar a ter chance de ter uma vida com melhores condições, ou começar a trabalhar desde cedo e ficar no ciclo de subemprego. E quem puder não entrar no ciclo de subemprego, não entre no ciclo de subemprego, porque isso marca o resto da vida. Depois que você entrou mal no mercado de trabalho, é difícil recuperar. Não é o caso de vocês estão no Instituto Federal, mas é o caso da esmagadora maioria dos jovens brasileiros. Então o Temer apresenta esse novo regime fiscal, que na época que tramitou era a PEC da morte, PEC das desigualdades, PEC do fim do mundo, e é de fato uma PEC grave. Depois ele apresenta a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio, o que é? A reforma do ensino médio ela atende a um interesse só: fazer educação à distância no ensino médio. Concretamente é isso. Por quê? Porque você vai ter 5 itinerários. Com 14 anos, 16 anos, 15, 16 anos, você vai ter que escolher entre ciências da natureza, ciências humanas, matemática, língua portuguesa e profissionalização, como uma trajetória especial. A escola vai decidir quais são as trajetórias que ela vai ofertar. As redes públicas vão decidir quais escolas vão ser ofertadas. Eu acho muito difícil no interior do Rio Grande do Sul, só tem uma escola a cada 10 municípios, ofertar os 5 itinerários. Porque vai ser penoso ofertar todos. Eu acho muito difícil no interior de São Paulo ofertar os 5 itinerários. Eu acho muito difícil na periferia de São Paulo, com toda a tentativa de reorganização do ensino, que só não aconteceu porque os estudantes ocuparam as escolas, ofertar os 5 itinerários. Ou seja, para o aluno da periferia ser médico, na trajetória de ciências da natureza, vai ser, ou
ser um bom historiador, vai ser muito difícil dele conquistar esse espaço. Ele vai ter que andar muito para até chegar numa escola que de fato tenha esses 5 itinerários, que os 5 itinerários sejam bons. Agora, qual que é o aspecto mais dramático da reforma do ensino médio? É que ela pode ser toda ofertada nas trajetórias em educação à distância. E o governo mandou agora a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, dizendo que a base só vai ter português e matemática. O resto, de fato, deve ser por educação à distância. As universidades privadas que perderam para o FIES, porque o FIES virou uma bomba relógio, 30 bilhões de reais, todo o sistema federal de ensino e as universidades federais são 50 bilhões, então a gente está gastando 30 bilhões de reais com um curso do FIES de baixa qualidade. Essa que é a realidade, sem regulação. Ainda que o FIES seja uma oportunidade que precisa ter controle de qualidade. Não pode ser pagar a matrícula do aluno no empréstimo e não dar o ensino de qualidade para o aluno. Qual é o resultado disso? Com a reforma do ensino médio, a universidade pode começar a ofertar a profissionalização desde o ensino médio até a universidade. Então, por exemplo, a Unip, o Uninove, a Anhanguera vai poder, desde o ensino médio, ter a matrícula do aluno e depois levar esse aluno para o FIES. É uma reforma que, na verdade, ela interessa aos grandes barões do mercado educacional. Mas ela também é interessante, e eu tive na UIP em Genebra no ano passado para discutir isso, ela é interessante porque ela entra em contato com a reforma trabalhista. O que é a reforma trabalhista? É fazer com que o mercado de trabalho seja uma grande relação que a gente chama de uberização. Todos os trabalhadores vão começar a viver numa relação de trabalho como Uber, que é nenhum tipo de contrato para poder exercer sua profissão. Para um mercado de trabalho que está sendo desregulamentado com o fim da CLT, com a mudança da CLT, o melhor profissional para você formar é o profissional da reforma do ensino médio. É o profissional que não vai ter capacidade de exigir nada, porque ele vai ter uma educação de péssima qualidade. Então, a educação, o Temer criou um projeto de ensino médio que cabe sob o teto dos gastos, que é um projeto que não precisa de mais recursos, porque ele é medíocre, e pior, ele criou um projeto de educação para atender o mercado de trabalho completamente desregulamentado. Ou seja, se a nossa economia está desindustrializando, o que eu quero dizer para vocês é que se a gente não enfrentar isso, a nossa economia vai desindustrializar e mesmo no setor de serviços não vai ter mais nenhum tipo de contrato social. A tal ponto que a Prefeitura de Ribeirão Preto está contratando o professor do Uber, como se fosse um Uber. Ela contrata o professor temporário chamando por um aplicativo. Ou seja, o professor não tem vínculo nenhum com a escola. Isso não vai funcionar de forma alguma. O que a gente deve fazer? Em primeiro lugar, cumprir o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação é uma agenda completa para a educação. E é uma agenda que está sendo completamente descumprida, desconsiderada. Nós atuamos fortemente para a aprovação do Plano Nacional de Educação e, infelizmente, a realidade é que nenhuma meta e nenhuma estratégia das 20 metas e das 200 e poucas estratégias foram cumpridas. Em segundo lugar, a gente tem que implementar o custo aluno qualidade inicial. O que é isso? A gente tem que implementar o custo aluno qualidade inicial. O que é isso? É garantir que toda escola pública brasileira tenha professor que receba o piso, tenha política de carreira, tenha formação continuada e tenha coisas muito básicas, como toda escola pública, com biblioteca, laboratório de ciência, laboratório de informática, quadra poliesportiva coberta, internet de banda larga, ou seja, uma escola que de fato tenha um padrão de qualidade. Quanto que custa isso? O Estado de São Paulo é 3,5 bilhões. O orçamento do Estado de São Paulo é de 200 bilhões. Dá para deslocar 3,5 bilhões para a educação. Nacionalmente, o orçamento geral da União é de 3,5 trilhões. Nacionalmente, o custo do custo aluno qualidade inicial é 37 bilhões. Dá para fazer o deslocamento desse valor. E por último, a gente precisa revogar as medidas do Temer. E revogar as medidas do Temer significa que o principal desafio do presidente ou da presidenta eleita em 2019 vai ser rediscutir tudo aquilo que o Temer fez, que em 2 anos ele foi capaz de praticamente destruir o que a gente precisou de 30 anos para construir desde a Constituição de 88. E por último, quais são os desafios principais que a gente precisa enfrentar? Primeiro desafio, e esse é o desafio da Constituição de 88, esse é o desafio que todos os países, passando pelos Estados Unidos, pelo Canadá e principalmente os países europeus, mas fundamentalmente os escandinavos, tomaram essa decisão em algum momento da sua vida.
O objetivo da economia do país tem que ser a qualidade de vida do povo. A economia do país ela tem que estar a serviço daqueles que produzem economia, que produzem riqueza. Então, o primeiro desafio que nós temos é colocar a economia a serviço dos direitos sociais, e não os direitos sociais a serviço da economia. O que significa isso? Colocar a educação, a economia a serviço da educação e não a educação a serviço da economia. Significa que a gente tem que debater a educação a partir dos direitos dos alunos e dos direitos dos professores. Direito dos professores de ensinar e o direito dos alunos de aprender. E isso é uma mudança radical na maneira como se faz o debate no Brasil. Se vocês olharem a imprensa na área de educação, nunca tem professor falando. Sempre tem especialista, sempre tem economista. Se economista brasileiro fosse bom, a nossa economia não estaria em crise. Eu costumo brincar, né? Porque eles adoram falar que o professor é ruim, né? O professor não sabe dar aula. Eu falo, bom, se vocês fossem bons, a gente não estaria em crise. Então, os economistas brasileiros, eles são, em geral, a grande maioria é muito míope em relação aos problemas sociais. E o desafio concreto é fazer com que a economia, pela primeira vez na nossa história, esteja a serviço dos direitos sociais e principalmente da educação. E por último, e esse desafio é o desafio mais concreto, no Brasil é preciso fazer com que a educação seja entregue para os educadores, para as educadoras e para as escolas. Em nenhum país do mundo que a educação de fato conseguiu dar salto de qualidade, se abriu mão do papel do professor. O professor no Brasil é o ator que menos fala sobre educação. É aquele que menos diz sobre educação. E mais do que isso, o professor é aquele que domina a questão pedagógica, e a questão pedagógica é a questão que menos é debatida na educação brasileira. A tal ponto, como eu disse para vocês, que reprovação e fracasso são as duas políticas educacionais brasileiras, né? É a forma como se estruturou o sistema de ensino no Brasil. Então, o grande desafio da nossa sociedade é fazer com que o professor seja o ator central do debate educacional. E para terminar aqui a nossa conversa, trazer a frase final do Pedagogia do Oprimido e também do nosso manifesto do coletivo Paulo Freire. Paulo Freire, ele conclui o livro dele dizendo que se nada ficar dessas páginas, algo pelo menos esperamos que permaneça. Nossa confiança no povo, nossa fé nos homens e na criação de um mundo que seja menos difícil de amar. Quando Paulo Freire diz isso, ele me lembra uma conversa que eu tive com a Luiz Erundina, lá na Câmara dos Deputados, depois de uma ação, um ato que a gente participou contra a reforma da Previdência. E a Erundina disse para mim que a esquerda brasileira, ela fala muito do povo, ela fala muito sobre o povo, mas ela não acredita de fato no povo, ela não acredita de fato que o povo pode mudar a sua própria história, pode mudar a história do Brasil. Então, como último recado que eu quero deixar para vocês, com base nessa frase do Paulo Freire, a gente efetivamente precisa, nesse país, de acreditar na população brasileira. A gente não pode abrir mão da expansão dos institutos federais, a gente não pode abrir mão das universidades públicas, a gente não pode abrir mão de dar cada vez mais oportunidade para a população brasileira. E quando ela tem oportunidade, quando a gente começa a ter alunos negros e negras entrando nas universidades públicas, rapidamente eles se tornam os alunos que têm o melhor desempenho, esse é o caso da Unicamp, ou que têm desempenho equivalente, como é o caso da Universidade Federal da Bahia, ou têm desempenho altamente superior, como é o caso da UERJ, porque eles precisam, única e exclusivamente de oportunidade, única e exclusivamente de que se acredite que ele pode entrar na universidade e pode fazer a diferença na universidade. Então é nesse sentido que eu quero deixar o meu recado final. A gente precisa seguir o exemplo do Paulo Freire e da Luiz Erundina. É preciso acreditar no povo brasileiro, e é o povo brasileiro que tem que fazer a sua história, não o mercado financeiro, não o governo que não foi legitimamente eleito como governo Temer. Então eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, dizendo que o caminho da educação ele só vai ser, de fato, um caminho trilhado pela população brasileira, quando o povo também tomar conta da educação brasileira. E esse é o desafio que vocês estão fazendo aqui no Instituto Federal de São Paulo, no campo de Pirituba. Muito obrigado, boa noite a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês. Eu prometo falar 2 vezes do que ele falou.
significa que a verdadeira aula magna já foi dada pelo Carlos, Daniel, pela dificuldade que ele abordou o tema, com a abrangência que ele adotou na sua intervenção, e colocou, portanto, aquilo que é essencial em relação ao tema que vocês propuseram, sobretudo em termos do que é, qual é a situação da educação hoje, que é parte de uma crise mais geral, múltipla, multifacetada, e que a gente pode resumir num único aspecto dessa crise. É uma crise da democracia. É uma crise da democracia. É uma crise da democracia, ferindo um valor que é permanente. A democracia não é algo que serve no tempo e desserve em outro tempo. Não. É um valor permanente. E é um valor essencial à civilização humana. E a democracia brasileira, ela sempre esteve em crise. E a resistência a essa crise também é permanente. Portanto, é preciso preservar a democracia, defender a democracia, construir democracia permanentemente, para além das fases de uma crise geral, multifacetada, como a que estamos vivendo hoje. E essa crise, ela se expressa em todos os aspectos da vida da sociedade. E aqui a gente lembra, por exemplo, uma das palavras de ordem do movimento de 2013, quando a garotada, a multidão que ocupou esse país durante um mês, foi um fenômeno de massa surpreendente, que nunca se tinha visto na extensão que teve, com o protagonismo da juventude, com a ausência inclusive de partidos políticos ou de organizações outras convencionais no mundo da política e no mundo da própria democracia. E aí houve uma palavra de ordem, que significou a falência da democracia, a crise da democracia, quando eles diziam nos seus gritos ou nos seus cartazes: vocês não nos representam. O que é vocês não nos representam? Eles não se reconheciam nos seus representantes, sejam os representantes do Poder Legislativo, sejam os representantes do Poder Executivo, ou sejam os seus representantes em outros níveis da vida da organização do país. E isso é real. A crise da democracia, nesse momento crítico da vida brasileira, ela se expressa, sobretudo, pela crise da política. É a crise da política, o desgosto pela política, o desencanto com a política, a negação da política. Quando o repórter veio me entrevistar, ele perguntava como fazer, como reverter, como explicar o fato das pessoas dizerem: não vou votar mais, eu vou viajar no dia das eleições, ou então eu vou anular o voto. E a minha reação a essa pergunta é que essas pessoas estão exatamente facilitando o interesse dessa minoria, que é quem está provocando a crise e está se beneficiando com a crise. Mas para isso precisa acreditar na política, e acreditar que a política é o único instrumento eficaz para você intervir na realidade e transformar a realidade. Portanto, abrir mão da política é abrir mão da condição de sujeito político e capaz de transformar a realidade a partir de gestos coletivos, como dizia Hannah Arendt, que a ação política é uma ação de sujeitos coletivos, não é uma ação individual. Portanto, é preciso, para reverter essa crise da educação, mas sobretudo a crise da democracia, é conscientizar, convencer-se a nós mesmos. Quantos provavelmente possam ter aqui, também pelo desencanto, pela frustração, se sentindo inclusive traídos em relação a alguns
alguns episódios da vida política recente do país, né, de desistir dela. Mas desistir dela é jogar fora a única arma, a única ferramenta que o cidadão tem para tentar mudar a realidade. Então é preciso fazer um esforço, né, de reencantar as pessoas pela política, se é que elas já foram encantadas em algum momento, né? Ressignificar a política, né? Dignificar a política e encantar-se por ela, e é altamente realizador até do ponto de vista humano, pessoal. E eu dou prova disso, de que me mantém jovem apesar da idade, é exatamente o encanto que eu assumi pela política e o significado que ela representa, não pela minha vida pessoal e individual, mas pela minha vida como sujeito político numa sociedade plural e numa sociedade que ainda não está plenamente construída em bases verdadeiramente democráticas. A democracia é um processo em construção, ela nunca está acabada, ela está sempre em construção e sempre ameaçada, sempre perseguida. E por isso o valor dessa luta, né, e os ataques que essa questão que sofre em toda a história do nosso país. Nós tivemos uma ditadura de 15 anos, na época Vargas, a ditadura Vargas durou 15 anos, a ditadura civil-militar durou 21 anos, nós estamos completando 30 anos da Constituição Cidadã, que é o marco legal que construiu, que é a matriz para sustentar o modelo de democracia, de Estado e de organização social que nós estamos vivendo a partir de 88, com a promulgação da Constituição Cidadã de 1988, e ela já está completamente desfigurada. Não só nos 2 anos do governo ilegítimo do Temer, mas antes já se havia remendado, né, em nível de 90 emendas funcionais, antes de se regulamentar os dispositivos da Constituição, uma Constituição de fato avançada do ponto de vista do reconhecimento de direitos individuais, direitos civis, direitos sociais, direitos individuais, direitos políticos, direitos coletivos. É uma Constituição avançada que prevê, inclusive, mecanismos de democracia direta, democracia participativa. Nós não temos uma democracia plena, não só pela crise que existe hoje da democracia, mas o fato de não se exercitar no país a democracia direta, a democracia participativa. Por isso que a democracia representativa está em crise. Nós não nos reconhecemos nos nossos representantes. Os nossos representantes não nos prestam contas de suas decisões e dos seus votos. Só nos procuram, só aparecem de 4 em 4 anos, quando se propõe a renovar o poder que lhe é conferido pelo voto popular, e nunca eles se sentem devedores, nem mesmo para prestar contas do que está fazendo com aquele voto que lhe foi delegado. O mandato não é de quem exerce esse mandato, quem conquista numa eleição esse mandato. Esse mandato é de quem delega a um terceiro o poder soberano, né, do cidadão numa democracia. Portanto, a fonte do poder é o povo. O próprio artigo 1º da Constituição de 88, que faz 30 anos agora, no dia 5 de outubro, completa 30 anos da democracia, da Constituição de 88, completamente desfigurada, completamente remendada, completamente, né, desfigurada, principalmente nesses 2 anos de desgoverno, de governo ilegítimo, de governo predador, de governo que está comprometendo o futuro do nosso país. Se demorar muito, eu espero que não é só por eleição, temos que questionar esse governo, né, pressionar e negá-lo em todo momento, até com gestos de desobediência civil. Não dá mais para ser bem comportado na situação em que o país vive hoje. Por isso que é preciso, para reverter esse quadro, não imaginar que fazendo eleições de 88, com as regras que estão aí em vigor, mesmo com essa mini desreforma
política de 2015 não vai permitir avanços, nem muito menos a construção de um polo de poder, com poder real para reverter esse quadro. Quem é que vai conseguir, né, desmontar, inclusive, aquilo que foi mudado na Constituição? E que só foi mudada não pela decisão da maioria do povo brasileiro, mas por um parlamento completamente ilegítimo, desqualificado, descomprometido com as conquistas democráticas do nosso povo, por um governo que compra votos, que tem maioria no parlamento, e um parlamento que funciona de costas para a sociedade, de costas para a cidadania. Portanto, isso é a crise maior que estamos vivendo hoje, que é a crise da democracia. E não há democracia sem a divisão do poder. Ser cidadão é ter acesso a direitos. E ter acesso a direitos também a direitos políticos. Ter direito à cidadania política, a participar das decisões estratégicas da vida da sociedade. Não é se sentir delegar o seu poder a um terceiro que some, nunca mais você vê essa pessoa, jamais ela vai te consultar sobre aquilo que está decidindo e, consequentemente, não se está exercitando de forma plena a democracia que supõe uma democracia representativa através do parlamento e a democracia direta através da decisão direta do cidadão, através de mecanismos que a própria Constituição de 88 já criou, já estabeleceu, que é o artigo 14 da Constituição, que prevê 3 mecanismos de democracia direta, que é o plebiscito, o referendo e projeto de lei de iniciativa popular, que não foi plenamente regulamentado e muito menos implementado na vida do país. Portanto, não se tem uma vida democrática no país. Por isso que a crise da democracia, ela se aprofunda a cada governo, a cada legislatura, a cada eleição, porque o soberano, o detentor do poder numa verdadeira democracia, não exercita esse poder, porque simplesmente votar, e votar nas circunstâncias em que se disputa o poder nesse país, né, não se pode dizer que até mesmo a soberania política, a cidadania política está sendo exercitada. É preciso democracia econômica, democracia social, também democracia política, portanto, democracia plena, com a soberania se exercitando nos termos da Constituição, do artigo 1º da Constituição Federal. Todo poder emana do povo, e esse poder tem que ser exercido ou através de representantes eleitos ou diretamente nos termos de uma legislação que não se fez até hoje. Tem um projeto que foi resultado da última comissão de reforma política, que prevê a regulamentação do artigo 14, tem projetos de iniciativa popular tramitando há anos naquela casa, mas não chega ao plenário da casa e muito menos tem maioria para aprovar mecanismos de democracia direta, democracia participativa. Quando se é governo, dentro das prerrogativas desse nível de governo, porque no Brasil também há de se considerar que a concepção de uma democracia plena se ressente dos equilíbrios que existem entre as esferas de poder. Você pensa o poder municipal, o poder estadual e o poder federal. Uma verdadeira democracia é a democracia de base, aquela que se exercita no plano local, onde o poder executivo, representado pelo prefeito ou a prefeita, o poder legislativo, representado pela Câmara Municipal, mas tem um terceiro poder, que é o poder popular. Se esse poder popular não se exercita, nem mesmo no espaço local, você exercita esse poder. Por isso a gente, quando o governo, 4 anos, e antes de iniciar o governo, na proposta, que não foi objeto de discussão na sociedade, porque era aparentemente um cachorro morto, e ninguém bate em cachorro morto, nem o meu partido acreditava na viabilidade eleitoral, muito menos com a candidata que a base do partido indicou para representá-lo naquela disputa, é que nós já propunhamos, né, que o governo se basearia em 2 grandes eixos.
seria inverter prioridades, ou seja, grande fatia do orçamento teria que ser destinado a políticas públicas voltadas à maioria da população, que em geral é excluída dos investimentos públicos. Portanto, inverter prioridades, né? Destinar recursos para educação, para saúde, para habitação popular, para transporte público, para saneamento básico, para o essencial. Portanto, inverter prioridades. Fizemos isso durante os 4 anos. Isso alterou muita coisa na periferia, que sequer tinha a coleta de lixo. Não passava, o carro de coleta de lixo não existia na periferia. O mínimo que se tem, não se tinha asfalto. A população ia trabalhar, tinha que levar o sapato na mão, porque mais para frente ia para poder, chegava com os pés molhados e cheios de lama no trabalho. Enfim, você reverter isso muda a qualidade de vida dessa população, né? Coloca na mão dessa população, né? Dá retorno daquilo que ela contribui com seus tributos, seus impostos. Segundo eixo que a gente adotou e fez que ele de fato tivesse eficácia durante aqueles 4 anos, foi a participação popular. Vai ser um governo com participação popular, não uma participação em questões secundárias, em questões menores, mas uma questão de participação popular nas decisões estratégicas. E no governo, seja em que nível ele for, decisão estratégica é a decisão orçamentária, para onde colocar os recursos, que recursos estão sendo coletados, qual é o nível da receita e a destinação desses recursos para que áreas e mecanismos de controle social. A participação nas decisões estratégicas, daquilo que tem impacto concreto na vida das pessoas, e o controle social para verificar que se aquelas decisões que foram resultado da consulta popular, nas plenárias populares, como mecanismo de democracia direta, democracia participativa, tinha que ser acompanhado, a execução orçamentária também ser acompanhada através de mecanismos que se criaram para que o cidadão percebesse se aquilo que ele decidiu como prioridade, se efetivamente estava sendo seguido, estava sendo adotado. E mais, fiscalizar a construção de certos investimentos, de certas obras, de certos mecanismos, enfim. O que é democracia? Democracia é isso, é cidadania plena, é decisão daquilo que é importante para a vida das pessoas, é a organização soberana do povo, e é preciso acreditar nisso. E quando eu comecei o meu governo, eu dizia, eu quero sair do governo com menos poder do que eu entrei nesse governo, porque significaria que nós tínhamos conseguido dividir o poder. Dividir o poder com o povo não é favor nenhum, é simplesmente devolver ao povo aquilo que é dele, porque a fonte do poder é o povo. Precisa acreditar nisso, e precisa acreditar que o povo, estando junto, é que dá governabilidade. Contar com governabilidade com o Congresso, ou com a Câmara Municipal, com a Assembleia Legislativa, é uma fantasia, é uma mentira. E é abrir mão dos compromissos originais, do projeto original. De acreditar que o Congresso, constituído com espectro político ideológico como o que nós temos, se vai querer que o governo faça as reformas estruturais, a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma da educação, a verdadeira reforma da educação, uma reforma tributária para fazer justiça fiscal, fazer a reforma, enfim, aquelas reformas estruturais. Não, nem o governo que se elegeu como partido que nasceu para fazer essas reformas estruturais e com uma popularidade que nenhum outro governo teve nesse país, não teve força, vontade e condições para promover nenhuma dessas reformas, a tal da reforma política, que todos os governos e candidatos a governos fazem as suas campanhas dizendo a primeira reforma que vamos fazer é a reforma política, que a reforma política é a mãe das mães. Não fizeram nunca, fizeram remendos que distorceu mais o sistema do que ele já era distorcido, porque são remendos novos em tecidos rasgados ou
fracos, só dava mais distorção, mais que são as benditas reformas, mini reformas que têm sido feitas ao longo de cada legislatura. Estou lá na 5ª legislatura, participei de todas as comissões de reforma política, nenhuma delas foi a fundo na revisão do sistema político para corrigir as distorções do sistema político, que é a causa, a razão da corrupção. Corrupção eleitoral, corrupção partidária, corrupção política. A corrupção não é a causa dos problemas. A gente perde muito tempo claro, tem que buscar apurar as responsabilidades por desvios éticos, mas a ética, a falta de ética não é a causa, né? A causa são as reformas estruturais que não foram realizadas. Perder tempo de procurar bandido e prender bandido, que é mais despesa para a sociedade. Manter bandido preso é mais despesa para a sociedade. Então é preciso verificar as raízes dos problemas, as causas estruturais dos problemas, e saber que não é eleição, não é alguém que eleito presidente da República sem uma efetiva, ampla, organizada, politizada base social, não vai conseguir corrigir essas distorções, nem mesmo resolver as questões éticas e morais que se colocam como se fosse a pior dos problemas, quando o pior do problema é a desigualdade, é a violência, é a flexibilização das relações de trabalho, é o comprometimento das conquistas históricas do nosso povo. É disso que se trata. E mais, são questões políticas por excelência. E dentro disso está a educação como uma política pública, como um direito social fundamental, né? Com a privatização, a terceirização, a transferência das responsabilidades do Estado, das funções do Estado, precípuas, que é a prestação dos serviços fundamentais para atender aos direitos sociais básicos, que estão desde a Declaração dos Direitos Humanos até a Constituição Federal, que absorve, reproduz no seu texto os termos da Declaração dos Direitos Humanos. Então, tudo isso é expressão da crise maior e que permeia todos os outros aspectos da crise do país de hoje, que é uma crise da democracia. Não se valoriza mais a democracia, não se luta mais por ela. Tanto é que a juventude está sendo levada, né, por um farsante, né, por um brutamontes que não tem nem consciência das coisas. Então, se esse brutamontes, essa coisa que está se apresentando aí, enganando a juventude, atraindo, seduzindo a juventude, pelo amor de Deus, temos que dar um basta a esse risco, essa ameaça. Aí sim é uma ameaça real. Então, gente, nós temos que nos conscientizarmos de que somos não só vítimas dessa crise, mas somos também sujeitos a quem se espera deles, de forma organizada, politizada e com muita determinação, coragem e fé, esperança. E a esperança é revolucionária, é o oposto do desencanto, do desalento, da desesperança. Porque o desencanto, o desalento, a desesperança nos coloca no individual, se coloca no umbigo, querendo resolver os problemas só no meu mundinho. Não tem solução para o nosso mundinho se não se resolve os problemas maiores do conjunto da maioria da sociedade. Portanto, tem esperança e tem uma perspectiva histórica. Não dá para pensar mudar, reverter esse desastre que esse governo ilegítimo está provocando no país, e que a perspectiva, se não tiver essa ameaça, são 20 anos de paralisia, de estagnação, né, de perdas, de conquistas e de não avanços em relação com outras nações do mundo. A própria democracia vai estar profundamente golpeada e a gente já sabe o que é, né, não ter democracia no país. Eu que já vivi duas, ou parte de uma, e plenamente a outra ditadura, isso é algo insuportável, compromete o futuro das gerações. E vocês jovens que estão aqui, que não viveram, nem sei se a educação nas escolas por onde vocês andaram, no ensino fundamental, no ensino médio,
estão realmente trazendo a realidade do passado, dessa história, né, que se constrói a duras penas em torno dessas décadas, que se tenta preservar, reconquistar e a fortalecer a democracia, e não se faz isso porque não temos um quadro partidário, né, em condições, ou decididos, ou determinados, ou com projetos, ou com compromissos de fazê-lo. Nós temos que fazer com as nossas próprias mãos. Por isso que movimentos como daquele de 2013 e outros movimentos que estão aí, Povo Sem Medo, por exemplo, e outros movimentos que estão sendo gestados no cotidiano da sociedade, sobretudo entre os jovens, que não são com partidos esses que estão aí, muito menos com o movimento sindical que estava aí, nem está mais. Tal é o esvaziamento e a desmontagem desses mecanismos de luta política, seja no plano sindical, no plano social, né, no plano partidário. Então é uma crise profunda do sistema democrático, dos valores democráticos, né, do projeto de nação que está sendo comprometido, que a própria soberania nacional está em xeque ao se privatizar e ao se entregar ao capital internacional, né, o patrimônio do povo brasileiro está sendo alienado, né, sem sequer nenhuma consulta ao povo a respeito dessa destruição que o país está sofrendo. Portanto, minha gente, jovens, professores, educadores, comunidade aqui presente, o momento é de muita reflexão, como estamos fazendo aqui, e é um momento de compromisso e, ao mesmo tempo, de fé na democracia, né? Do valor maior que é a liberdade, a cidadania plena, né? E o direito de todos ao que é fundamental, que é básico na vida dos cidadãos de qualquer sociedade do mundo democrática. Portanto, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, dizer que vocês são o presente, os mais jovens, né? Enquanto nós somos o passado, mas vivendo com vocês o presente, vocês são o futuro. Esse futuro tem que ser projetado hoje, mas não pode ser plenamente alcançado no tempo que seria necessário, mas historicamente não é possível. Mas situar essa perspectiva de mudança, de transformação, investindo nesse objetivo, desde já, intensamente, organizadamente, politizadamente, mas numa perspectiva histórica. E o tempo na história não se mede em anos de vida, se mede em décadas, séculos e milênios. E só pode ser de forma coletiva. Mas temos que nos alimentar de um sonho, e esse sonho, para ser sonho, tem que ser grande, e para ser sonho ser grande, não pode se conter na vida de uma pessoa, por mais que essa pessoa viva, mas com certeza é a expressão da vida de uma coletividade, com as sucessivas gerações que vão se dando no tempo, e aí a gente vai fazendo a história, e a história não anda para trás. A história segue a lógica da espiral dialética da história, que vai sempre agregando, mudando, transformando, e é isso que nos dá esperança, é isso que nos faz acreditar no futuro, desde que se esteja reagindo, agindo e atuando coletivamente, politicamente, no presente, porque se não fizermos nossa parte no presente, esse tempo da história vai se alongar mais ainda, e aí vai ser muito duro para os que estão vivendo hoje, e daqui a pouco para as gerações que estão vindo. Então é isso a minha fala. Quero agradecer a oportunidade. Vocês tiveram uma excelente palestra, conversa de um especialista em educação que tem um domínio sobre essa área, que dá para vocês explorarem essa contribuição que o Daniel trouxe aqui todo o ano, à medida em que em sala de aula, em eventos que se fazem nesse ambiente de educação, de vocês estarem evidentemente mais se preparando para se juntarmos a todos os demais que estamos resistindo, mas resistindo e sem aceitar absolutamente a permanência de muito mais tempo desse infeliz, desse golpista fora do tempo.